Você pode achar a princípio que se trata de uma cena do filme Alfred Hitchcock, Os Pássaros. No entanto, essa visão acontece diariamente na Inglaterra. São os estorninhos. Quem não conhece os estorninhos? São pássaros comuns na Inglaterra, velhos conhecidos dos moradores da cidade e do campo. Eles têm habitats variados e ficam à vontade tanto em centros urbanos como em áreas rurais. Os estorninhos estão em toda parte e as pessoas não dão muita importância a eles. Quando se referem a eles, pensam naqueles passarinhos barulhentos que fazem ninhos nos telhados. Quase nunca param para olhar o estorninho com mais atenção. Na verdade, com suas penas brilhantes e pintas de várias cores, é um passarinho muito bonito e é uma ave mais interessante do que parece. Só uma das muitas espécies de estorninhos é encontrada na Inglaterra. Seu nome correto é estorninho europeu, apesar de ter sido introduzido com bons resultados na Austrália, no sul da África e principalmente na América do Norte. O estorninho europeu pertence a uma grande família que tem muitos representantes na África e na Ásia. Entre os espécimes mais bonitos está o estorninho brilhante africano. Esse pertence à espécie de orelhas azuis. E esse é um estorninho violeta ou ametista. Vemos agora o estorninho soberbo, bem colorido. O estorninho malabar vem da Ásia. É confundido com uma espécie de mainá, mas trata-se de outra espécie de parentesco próximo e hábitos parecidos. Se comparado a seus parentes exóticos, o estorninho europeu pode parecer humilde, mas visto de perto, sua plumagem tem uma grande variedade de tons. Depois da troca de plumagem no outono, algumas penas ficam tingidas de branco e parecem pintas. Esses pontos brancos vão desaparecendo aos poucos. Na época da procriação, o pássaro fica mais colorido do que nunca. Quase tudo o que come está na terra. Partindo o solo com suas mandíbulas, ele encontra insetos que outras espécies são incapazes de alcançar. Por isso, eles contam com maior variedade de alimentos. Tradicionalmente, essas aves fazem seus ninhos em aberturas ou fendas. Quando utilizam árvores, às vezes usam o ninho dos pica-paus depois de expulsá-los. Mas também fazem seus ninhos em outros locais, como esse em Stone Dovecote. Um dos locais mais usados atualmente para a feitura do ninho são os beirais dos telhados. Durante os últimos 100 anos, a população de estorninhos aumentou tanto na cidade como no campo. Hoje, esse número atinge 7 milhões de pássaros, procriando anualmente. No passado, não havia estorninhos em muitas áreas. A sua habilidade em construir ninhos sobre casas e edifícios deve ter sido responsável pelo ritmo desse aumento. Normalmente, a época de procriação é no começo de abril, embora também aconteça em outros períodos. O macho estabelece um território em torno do local que escolheu para fazer o ninho. Em seguida, sinaliza que está em busca de uma parceira. Na época de procriação, é fácil distinguir o macho por sua mancha azul debaixo do bico. Esse bater de asas exagerado faz parte da sua exibição. Seu canto não é muito harmonioso. Os estorninhos não integram a lista dos pássaros mais canoros. São imitadores excelentes, capazes de emitir o mesmo som de outros pássaros que moram por perto. Muitas vezes, esses sons são incorporados ao seu próprio repertório. Esse inclui o som de um maçarico, de um galeirão, de uma coruja tawny e de um caçador de ostras. Eles conseguem até imitar a voz humana, repetindo palavras que ouvem constantemente. Esse consegue repetir a palavra actuality, atualmente em português. Em algum local próximo ao território desse pássaro deve viver uma pessoa que usa habitualmente essa palavra.
Agora o pássaro também a adotou. O macho inicia a construção do ninho como forma de atrair a fêmea. Esse par escolheu um espaço debaixo de um beirão. O ninho já está quase pronto. É feito de palha e de outros materiais e não segue um esquema muito organizado. Às vezes o macho o decora com uma flor ou folha para torná-lo mais bonito. No meio do ninho, a fêmea cria um espaço em forma de xícara. É aí que ficarão os ovos. O número mínimo de ovos é 4 e o máximo 6. Normalmente eles são azuis, de um tom claro. Esses ovos às vezes aparecem nos jardins misteriosamente. Os pássaros os removem do ninho e não se sabe por que eles fazem isso. Eles têm outros hábitos estranhos. As fêmeas se comportam às vezes como os cucos. Colocam seus ovos em ninhos de outros pássaros. Quando o filhote nascer, será criado junto com os outros do mesmo ninho. Em geral, ele é menor e mais leve do que os outros passarinhos quando nasce. Os estorninhos podem ser polígamos. Enquanto a fêmea está chocando os ovos, o macho pode tentar atrair uma segunda fêmea. Ele também auxilia no choco. O período de incubação é de 12 dias. Cabe à fêmea remover as cascas dos ovos. Ela come os pedaços menores e leva os outros para fora do ninho. Os recém-nascidos são muito fracos. Seu bico escancarado é a parte mais visível. Apesar de ainda não enxergarem, os filhotes percebem a aproximação do pai ou da mãe trazendo comida. Seus excrementos são retirados para manter o ninho seco. À medida que os filhotes crescem, a quantidade de comida necessária é maior. Os insetos, as larvas e os vermes são os principais alimentos dos filhotes enquanto estiverem no ninho. Com 2 semanas de vida, os filhotes estão muito diferentes. As penas começaram a nascer e seus olhos já estão abertos. Os bicos abertos também ficaram maiores. São um sinal para os pais, indicando-lhes exatamente aonde colocar o alimento. Agora, pai e mãe precisam trabalhar muito para encontrar alimento suficiente para seus filhotes. Também não cabem no ninho os dois ao mesmo tempo. Provavelmente, quando o segundo pássaro chega, o som dos pequenos informa se já estão sendo alimentados. Ele espera até o outro pássaro deixar o ninho. Apesar de normalmente escolherem casas, os estorninhos podem fazer seus ninhos em outros locais. Nas ilhas Orkney, onde venta muito, assim como no norte da Escócia, há muitos estorninhos e poucas casas. Eles escolhem bons locais alternativos. Em Orkney, muitos casais fazem seus ninhos nas raízes da urze. Para uma espécie que normalmente faz ninhos em fendas e aberturas, isso representa uma notável transição. Em Orkney, porém, não há predadores como os arminhos e as doninhas, e mesmo no solo os estorninhos estão relativamente seguros. Em outros locais, se os estorninhos fizerem seu ninho num muro de pedra, não serão bem-sucedidos. Aqui, sem predadores, a experiência terá sucesso. Esse casal optou por uma lata de óleo vazia. Até as caixas de cartas têm sua vez na ilha, apesar disso ser estritamente contra o regulamento. Algumas vezes os ovos são postos e os filhotes nascem entre 2 visitas do carteiro. Esses pássaros escolheram uma alternativa mais sensata que não atrapalha a relação entre pássaros e carteiros. Esse dinâmico par escolheu a boca de um canhão para criar sua família.
O local é tão adequado quanto a fenda de uma árvore. Nesse espaço aberto com poucas árvores e prédios, os estorninhos optarão por qualquer local que ofereça um pouco de segurança. Durante o inverno, essas máquinas são necessárias para retirar a neve, mas na primavera elas servem a objetivos diferentes. Em Orkney, os estorninhos constroem ninhos até nos próprios aviões. Esse não parece estar mais em condições de carregar passageiros e tornou-se o abrigo de uma colônia de estorninhos. O estorninho é um dos pássaros mais eficientes para construir seu ninho quando há dificuldade de espaço. Os pássaros que habitam as cidades não têm esse problema. Com 3 semanas de vida, os filhotes já estão prontos para abandonar seus ninhos nos beirais dos telhados. Eles já adquiriram nesse momento sua plumagem marrom, típica dessa fase da vida. Embora já tenham aprendido a alisar as penas, eles ainda são alimentados pelos pais, mas logo o ninho ficará vazio. Um dos filhotes dessa ninhada já deixou para trás a segurança do ninho em busca do mundo lá fora. Nos meses de maio e junho, nossa população de estorninhos aumenta com rapidez em consequência das novas ninhadas. Nessa época, sua presença fica mais evidente. Nessa fazenda, em Norfolk, por exemplo, os estorninhos são hóspedes indesejáveis. Eles comem qualquer coisa até a ração dos animais. Os pássaros jovens são muito diferentes dos adultos. Eles estão apenas começando a adquirir sua plumagem brilhante e pontilhada de branco. Numa tentativa de diminuir os prejuízos, o fazendeiro coloca a ração dos animais num espaço coberto por uma rede. Mas os porcos precisam ter acesso ao alimento e acabam abrindo uma brecha para os estorninhos. Em algumas regiões da Inglaterra, os estorninhos consomem até 12% do alimento destinado ao gado. Os porcos não se incomodam com isso. Os estorninhos ajudam a eliminar os carrapatos e ácaros que irritam sua pele. Os pássaros jovens já adotaram o jeito ruidoso e briguento da sua espécie. No verão, os estorninhos comem muitas frutas e causam grandes prejuízos a quem tem pomar. As cerejas estão entre as frutas preferidas. Caso não haja proteção, os bandos de estorninhos podem terminar com uma plantação de cerejas em poucos dias. Métodos diferentes já foram utilizados para mantê-los longe dos pomares. A única solução eficiente parece ser a de cobrir as árvores de frutas com redes. Isso, no entanto, sai caro e é muito trabalhoso. As perdas causadas às lavouras são consideráveis. Às vezes, os estorninhos são responsáveis por outros desastres. Como costumam se alimentar em grandes espaços abertos, seus bandos são atraídos para os aeroportos. Se um estorninho for sugado pelo motor de uma aeronave, pode causar a sua queda. Em linguagem técnica, isso é chamado bird strike, ou seja, ataque de pássaros. Esse é o motor de um helicóptero Sea King. Os pássaros que causaram a sua queda também podem ser vistos. Para afastá-los dos aeroportos, vários métodos são utilizados, incluindo os lança-chamas e a reprodução de seus próprios sons, mas há outra solução eficiente. Os estorninhos têm medo instintivo de aves de rapina. Esse é um falcão que, embora não seja natural da Inglaterra, é rapidamente reconhecido pelos estorninhos. Para eles, qualquer falcão ou gavião é sinônimo de perigo. Neste aeroporto, na Cornualha, são usados falcões treinados para reduzir, principalmente no inverno, quando o número de estorninhos fica maior. O princípio é muito simples. O controlador mantém o pássaro sob controle utilizando um falso pássaro que o falcão tenta apanhar. Quando os estorninhos veem o falcão, se retiram rapidamente. O perigo dos ataques de pássaros para as aeronaves e sua tripulação é tão grande que tanto a Marinha quanto a Força Aérea têm suas próprias unidades de controle de pássaros.
falcões são soltos quase todos os dias para manter as rotas dos aviões livres. Quando a tarefa for cumprida, o falcão pode alcançar a sua presa. Em seguida, ele volta para a base e recebe uma refeição como recompensa. Os estorninhos são muito gregários. Ao anoitecer, se reúnem em grandes bandos antes de se empoleirar. Verdadeiros dormitórios de estorninhos são formados logo depois da época de procriação. No final do verão e ao longo do outono, os bandos se formam e no inverno alguns bandos chegam a reunir 1 milhão de pássaros. Todos os dias, no final da tarde, eles se dirigem em pequenos grupos para o local escolhido como dormitório. De madrugada, porém, saem em intervalos regulares. Esses bandos que voam juntos de manhã, às vezes são tão densos que podem ser detectados por radares. Na tela do radar, eles parecem formar anéis concêntricos a partir de um foco, o dormitório. Denominados anéis de anjos, esses círculos são formados por vários grupos de estorninhos que saem em busca de alimento. Os pássaros dirigem-se para locais onde há vegetação. Ao chegarem, começam a procurar insetos e larvas. Eles talvez equilibrem o prejuízo que causam às lavouras, mantendo baixo o número de insetos que atacam as terras cultivadas. Quando está se alimentando, um bando de estorninhos nunca fica no mesmo lugar. Seus líderes são constantemente ultrapassados por outros pássaros ansiosos por encontrar alimento suficiente. Entre as diferentes seções de alimentação, os pássaros voam até as árvores mais próximas para descansar e alisar as penas. Os cientistas descobriram que alguns estorninhos procuram as mesmas árvores para descansar e até o mesmo ramo enquanto permanecem numa área de alimentação. Quando o alimento dessa área está temporariamente esgotado, o bando sai para procurar novos locais. Apesar dos lugares abertos serem normalmente escolhidos, o tempo frio reduz o número de insetos para comer. A irrigação de água proveniente de uma fazenda próxima fornece uma alternativa interessante. Durante o outono e o inverno, um grande número de estorninhos se dirige a esses locais diariamente. O seu método de alimentação segue o mesmo padrão. Eles se movem constantemente e, nesse caso, também precisam passar pelos irrigadores. Quando é necessário descansar o corpo, o irrigador é uma boa alternativa. No outono há outro grande aumento no número de estorninhos. São os pássaros migrantes vindos do continente que fazem companhia à população residente aqui. Cenas como essa não teriam sido possíveis há 100 anos. Faz relativamente pouco tempo que os estorninhos escolheram os prédios para servir de puleiros. Nas noites de inverno, a estrutura desse pier no país de Gales é procurada por milhares de pássaros. Não há muitas árvores perto da costa e essa é a alternativa mais viável para um dormitório coletivo. No inverno, alguns estorninhos nem chegam até a zona rural. De dia, eles procuram os depósitos de lixo e se alimentam em parques e jardins.
fim da tarde, se dirigem ao centro da cidade. A principal estação de ferro de Bristol foi projetada por um famoso arquiteto. É um monumento da arquitetura gótica e seus suportes de pedra são considerados ideais pelos estorninhos. Os pássaros chegam até a pousar nos mostradores do relógio, mas ainda não fizeram este parar, como aconteceu no Big Ben de Londres. Há apuleiros em muitas cidades da Grã-Bretanha. As árvores grandes e os edifícios do centro oferecem bons espaços, mas há outra grande vantagem. Aqui, em geral, é mais quente. Nas praças londrinas, as luzes fortes não parecem atrapalhar os estorninhos. Geralmente eles aparecem no inverno, mas também podem ser vistos no verão. Os bandos surgem no começo da noite e o barulho que fazem pode ser ouvido até bem tarde. Sua presença também é percebida por outros sinais. As ruas, prédios e pavimentos ficam cobertos de excrementos. As tentativas para que os estorninhos escolham outros locais para dormir foram infrutíferas. Apesar de seu grande número, os estorninhos que escolhem as cidades representam uma pequena porcentagem dessa população imigrante, estimada em 40 milhões de pássaros. Essa é apenas uma fração da população mundial dessa espécie, que agora vive em outros países fora da Europa, o habitat de onde se originou. Os estorninhos estão entre os pássaros selvagens mais populosos em todo o mundo. Isso se explica, pois quando procuram locais para se instalar, para fazer ninhos ou para comer, os estorninhos sempre se saem bem.